E se o assunto é direito do trabalhador, direito doméstico e previdenciário, a gente conversa com Paulo Souto, porque é hora da coluna Eu Quero Saber. Paulo, vamos falar agora sobre Lei Orgânica de Assistência Social. É um benefício que é oferecido pelo governo federal. Esse benefício é para quem não tem condições de se manter, é idoso ou deficiente. A gente mostrou até um caso aqui de Dona Lourdes. Tem 2 filhos deficientes, um recebe, o outro deixou de receber justamente por causa que o outro já recebia. Agora tem mudanças aí, né? Graças a Deus. Que mudanças são essas? Exatamente. No caso de Dona Lourdes, os 2 filhos deficientes dela vão poder receber o benefício. Por quê? Porque existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal e uma resolução, uma instrução normativa da AGU, Advocacia Geral da União, que foi publicada agora no dia 11 de julho, onde ela autoriza todos os procuradores federais a desistirem dos recursos, não recorrerem e não contestarem, sim, apresentar proposta de acordo em casos dessa natureza, de 2 deficientes, de um idoso de 65 anos e um deficiente na casa, eles podem receber conjuntamente, 2 idosos de 65 anos também podem já receber conjuntamente. Paulo, a gente foi conversar com uma juíza sobre esse assunto e ela comentou essa mudança aí sugerida pelo STF. Já havia vários casos de aplicação, de analogia em relação ao entendimento desse requisito renda, e no ano passado nós tivemos uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, que acabou por concluir que esse requisito objetivo de 1/4 do salário mínimo teve uma constitucionalidade relativizada e enfraquecida, tendo em vista a própria investida do legislador ao prever exceções no cálculo da renda per capita familiar. Por exemplo, nós temos a situação de um idoso, por exemplo, que vai requerer o benefício e mora com um idoso que tem outro amparo assistencial. Nesse caso, o Estatuto do Idoso já determinava claramente a exclusão desse benefício assistencial já recebido pelo outro membro da família para fins de cálculo da renda. Ocorre que há muitos casos em que o que ocorre é que um idoso vive com outro idoso que recebe não benefício assistencial, mas uma aposentadoria também no valor de um salário mínimo, por exemplo. Nesses casos, o Poder Judiciário passou a fazer uma analogia com o Estatuto do Idoso e mandou fazer a exclusão também. E esse proceder, esse entendimento foi afirmado como correto pelo Supremo Tribunal Federal, nessa decisão do ano passado, que ainda ressalvou outras situações previstas em lei. O Supremo Tribunal Federal chegou a concluir, inclusive, que essa questão do limite de 1/4 do salário mínimo ficou relativizado depois de serem instituídos programas sociais prevendo a concessão de benefícios como Bolsa Família, Bolsa Escola, a pessoas que tinham uma renda per capita familiar de 1/2 salário mínimo. O Supremo entendeu que essa foi uma demonstração do legislador de que aquele valor de 1/4 do salário mínimo era pouco, não era suficiente para garantir um sustento básico a pessoas que precisam do amparo assistencial. Além dessa excelente explicação que ela deu aí, trazendo exemplos, a gente tem uma outra situação aqui, do Ricardo Araújo. Ele pergunta o seguinte: quando um beneficiário de uma lei orgânica, ele falece, a família tem direito a receber uma pensão por morte do INSS, Paulo? Não, o benefício assistencial nem gera pensão por morte, nem dá direito ao 13º salário. Então, nesse caso, ele não tem direito. Não tem direito. André Luiz Carlos, ele diz o seguinte: é lícito uma empresa exigir certidão de antecedentes criminais quando vai contratar um empregado? Aí a dúvida de André Luiz, Carlos Antônio, Marília Pereira e vários outros perguntam a mesma coisa. Exatamente. Eu sigo a orientação do Tribunal Regional do Trabalho. Eu acho lícito, não tem problema algum. Tem vários acórdãos aqui. Quem deve dizer se é inconstitucional ou não é o Supremo Tribunal Federal. Mas o TRT daqui entende como legal a exigência. Josefa diz o seguinte: tenho 51 anos de idade, 10 anos de contribuição comprovada em carteira como empregada doméstica. Por motivo de saúde, saí do trabalho em 2012 e não tive mais condições de contribuir para o INSS. Gostaria de saber se ainda posso requerer um auxílio-doença junto ao INSS. Larissa, o caso da Ana Josefa é bem interessante porque se ela provar que estava doente em 2012... e entrar com um pedido no INSS, o INSS tem que conceder o auxílio-doença. Por quê? Porque ela não perdeu a qualidade de segurado.
porque em 2012 ela estava doente, estava sem condições de trabalhar. Então ela faz jus ao auxílio-doença. Agora, tem que provar que na época que ela deixou o emprego, ela estava incapacitada temporariamente ou definitivamente, se for um caso de aposentadoria por invalidez, de trabalhar. Vamos a outra dúvida, que é de um telespectador que não quer se identificar. Ele diz o seguinte: sou terceirizado e trabalho para um órgão federal. Existe uma cláusula no contrato celebrado entre a empresa e o órgão que ela deverá fornecer vale-refeição para os seus empregados, mas isso não vem ocorrendo. Como devemos proceder nesse caso? Olha, o órgão federal ele tem que fiscalizar por quê? Porque perante a justiça ele responde subsidiariamente pelas faltas cometidas pela empresa. Ele tem que ir à empresa, exigir que ela conceda o vale-refeição aos seus empregados, sob pena de, no futuro, ela ter que pagar isso se o empregado for à justiça. Ela responde subsidiariamente. Nesse caso, pagaria retroativo e aí com alguma indenização? Pagaria tudo ao empregado e ela que tivesse o direito de cobrar da empresa. Vamos a outra pergunta. Rosângela Saburido Calheiros. Ela diz o seguinte: tenho 55 anos, já contribuo com o INSS há 29 e 6 meses. 29 anos e 6 meses. Posso dar entrada na minha aposentadoria integral? A dúvida de Rosângela. Rosângela, integral não, por quê? Porque você não tem ainda 30 anos de serviço. Geralmente eu digo às pessoas, quando tiverem suas dúvidas, compareça ao recurso humano do seu órgão, se for o regime público ou no INSS. Vamos à dúvida de Ana Karina Santos Albuquerque e Carminha Lima. Diz o seguinte: quando o empregado se aposenta por invalidez, a empresa deve dar baixa na carteira profissional? Não, a aposentadoria por invalidez não existe a baixa na carteira profissional. O contrato fica suspenso. No futuro, se o INSS entender realmente que aquela pessoa está definitivamente incapaz, é que vai haver a baixa na carteira. Mas, por enquanto, não. Ele é aposentado, mas não existe a baixa na CTPS por enquanto. Tem dúvida também de Lucas Moraes. Ele diz o seguinte: as férias de um empregado devem ser calculadas com base em que salário? Média dos salários dos últimos 12 meses ou com o salário do período das férias? Com o salário do período das férias. Se você vai tirar férias agora no mês de agosto, suas férias serão calculadas com base no salário de agosto. Dá para a gente tirar a dúvida ainda de Toninho Júnior. Ele pergunta o seguinte: o que fazer quando a empresa só cadastra um empregado no PIS 3 anos depois da admissão no emprego? Toninho, isso você deve comparecer à Caixa Econômica Federal, fazer um expediente à Caixa comunicando que você já estava admitido, comprova com sua carteira profissional, mas que o seu PIS só houve o cadastro em 3 anos depois. E pedir para que haja a retroação para que ele não perca no futuro o abono anual. Paulo, muito obrigada pelas informações. A gente tem outras dúvidas, elas vão ficar para a semana que vem. Obrigada. Um abraço para você e uma boa semana.